as áreas protegidas, a economia verde, tudo o que seja que se possa agora valorizar no interior, é no sentido de trazer pessoas, de atrair pessoas. De Verde em Quando, o podcast do projeto Criar Bosques da Quercus. Este episódio tem o apoio de Merece, reciclar cartões e revelar histórias de sustentabilidade em merece.pt, e da Aveleda, criar vinhos e cultivar um futuro sustentável em aveleda.com. Bem-vindos ao podcast De Verde em Quando. Neste mês de novembro, dia da floresta autóctone, não se esqueçam, Criar Bosques valoriza exatamente essa floresta, a floresta nativa, aquela que seria nossa se não houvesse intervenção do homem. Ora bem, hoje temos um convidado muito especial, aquele tipo de pessoa que diz assim, fala sobre isto, ele sabe falar, mas poderíamos fazer esta entrevista numa outra língua, talvez o castelhano, não se sabe, porque ele é ali de uma zona muito raiana. E é por aqui que eu vou começar a entrevista. António Espinha Monteiro, vou-te perguntar, o nosso interior está assim tão abandonado, quase que podíamos ser considerados espanhóis? Olá, Paulo, obrigado pelo convite de estar aqui. É um privilégio. Eu estive a ouvir alguns programas e gostei muito. E tenho muita honra de estar aqui contigo. E pronto, em relação à vida no interior, de facto, se há coisa que eu acho que posso dizer com que me identifico é de facto como às vezes um transfronteiriço, ou um ibérico, ou um raiano. Eu considero ou viver tantos anos na raia, na fronteira, a poucos quilómetros de Espanha, e com tanta atividade do outro lado também, considero que de facto, e ter uma tetravó espanhola, tudo isso também faz de mim um bocadinho faz esse sentimento, ter esse sentimento de que o interior é em primeiro lugar isso, o interior onde eu estou é realmente uma coisa, algo que é ser ibérico, sentir-me das duas nacionalidades, os dois territórios, e de facto o interior está despovoadíssimo, cada vez mais despovoado, isso não vale a pena subirmos com paninhos quentes. É um desafio viver no interior, em todos os aspectos, como cidadão, como profissional, como pai, como marido, como empreendedor, como técnico do ICN. Já te estás a apresentar. Pois é, mas é assim, tu nasceste em Lisboa, é isto que é engraçado, não é? Regressaste às tuas origens. Foi o que aconteceu também um bocadinho comigo. Vamos conhecer esse percurso, pode ser, António? Sim, Paulo, eu tenho o percurso de muitos outros portugueses que os pais nascidos em Figueiro de Castelo Rodrigo, nos anos 60 foram estudar e trabalhar para Lisboa. Eu nasci lá, em 1970, e estudei lá, mas tive sempre uma ligação muito próxima porque o meu avô paterno era agricultor e em Figueiro de Castelo Rodrigo, produtor de vinho, e portanto tive uma ligação desde tenra idade com o campo. E de facto foi isso que realmente despertou desde cedo as férias na Vermiosa, a aldeia dos meus pais, e eu, o Conselho de Figueira de Castelo Rodrigo e Almeida. Foi isso que despertou o meu interesse muito cedo pela natureza, pelo campo, pela agricultura, pelos animais. Eu nasci no dia de São Francisco de Assis, que é agora o Dia Mundial do Animal, e toda a minha família, desde cedo, Toda a gente ficou agora a pensar, era. ok, então mas que dia é esse? Nem toda a gente sabe É o qual 4 é de o... outubro. Ok, muito O bem. 4 de outubro. E então, uma família também muito religiosa, sempre me foi dito São Francisco de Assis, ou o santo que falava com Mas os por acaso lobos. não ficaste Com os Francisco, lobos. ficaste Não, António. António, tá. Como o meu avô e pronto, o avô materno. E então, realmente essa ligação foi muito cedo, muito precoce, que eu ganhei o amor aos animais e ao campo e à natureza. E eu aos 12 anos lembro perfeitamente, conto sempre esta história porque acho que é fundamental. Aos 12 anos eu, pronto, era aqueles miúdos mais virados para os estudos, de óculos, pronto, para não lhe chamar outro nome, mas Os pronto, betinhos, os infelizmente. betinhos. E então eu já andava com capuchinhos e fósseis e animais, e o meu pai perguntou-me aos 12 anos, lembro-me dessa conversa, o que é que eu queria ser. Eu disse, pai, eu quero ser herpetólogo.
O meu pai não sabia o que era um herpetólogo, é o biólogo que estuda os répteis e os anfíbios. Eu já, nessa altura, tinha um amor, um carinho pelas tartarugas, tinha tartarugas em casa, aquelas da Flórida, americanas, pronto, e aquários, e eu já tinha isso tudo, e aquilo era a minha vida, era o propósito da minha vida desde essa altura. E depois continuei e acabei por entrar em Biologia, fiz Biologia em Lisboa, onde vivia, e mal pude, e acho que os meus colegas de curso são testemunhas disso, mal pude, eu pirei, entre aspas, Exato. para Figueira Castelo Rodrigo. No terceiro ano já passava mais tempo em Figueira, a iniciar o meu trabalho até mais na área das aves, aí já virando para as aves, como ornitólogo. E foi desde então, tenho estado ligado realmente a essa área, às aves, à conservação da natureza e pronto, e passaram 30 e tal anos Ok, mas tu és biólogo, mas alguém te paga o faço. salário, não é? Portanto, Sim. nessa altura Não, nessa altura, não eras freelancer, portanto, como é que não, te eu sustentavas? tive a felicidade de começar a trabalhar, fiz o estágio de licenciatura, que na altura do curso onde estava, Recursos Faunísticos e Ambiente, era um estágio de um ano, e eu fiz esse estágio a estudar abutres do Egito, isto em 1994, que foi o ano em que descobriram as gravuras do Coa, ali ao lado. E esse ano foi um ano muito especial porque começou-se a falar daquele território. Em 95 eu começo a trabalhar, tenho a possibilidade de continuar o estágio no Parque Natural de Montezinho. O arquiteto Carlos Guerra, o meu primeiro chefe, um, dá-me a possibilidade de eu trabalhar na proposta de classificação do Parque do Douro Internacional, que entretanto descobrem-se as gravuras, muda o governo, entrou António Guterres, promete o Parque do Douro Internacional, o Tejo. Portanto, eu vivi esse período que foi maravilhoso lá em Foscoa, em Figueira, um período de grande, de grande Mudança, no luz, fundo, não não é? é? Sim, tem um momento impressionante de luz em termos de pensamento do território e de pessoas brilhantes a chegar àquele território, na área da arqueologia, na área da cultura, na área da biologia. E de facto eu tive essa felicidade também, através de Montezinho, tinha uma equipa extraordinária nessa altura, o Parque de Montezinho, e fazer parte desse processo foi uma coisa linda. E Das mais entre 95 e 98 criou-se o Parque do Douro Internacional e eu fiquei como funcionário do ICNF, que sou desde então. Portanto, atualmente tu estás em fase de doutoramento, Sim. como é que se chama? O que é que Portanto, estás a sou estudar? bolseiro. Neste momento sou bolseiro de investigação pago pela Fundação Ciência e Tecnologia, pela FCT, por enquanto. Portanto, já estou no terceiro ano do doutoramento, estou ligado à Universidade de Salamanca, mais uma vez, A tua veia porque a minha espanhola. veia, assim, a minha ligação que adoro a Salamanca e a Espanha, e também como Universidade de Ligação Portuguesa, o CIBI Porto, portanto estou como estou também num período também de grande satisfação pessoal em que apostei já com esta idade em fazer um trabalho de investigação, estudo da evolução da paisagem e do impacto das aves, do impacto na própria também socioeconomia da região, Nordeste. Portanto, e estou muito satisfeito em estar neste período que também o ICN me deu esta possibilidade de estar desligado das minhas tarefas de técnico e estar como investigador. Estou muito Muito bem, mas contente. exatamente, qual o nome exato do teu doutoramento? Avaliação do impacto da renaturalização sobre as aves, basicamente. É Ok, esse o tema em concreto. Estava centrado no Vale do Coa, mas neste momento vai ter uma abrangência geográfica maior. Estou a muito, escrever artigos, a ter apoio dos meus orientadores, contactando com outros investigadores. Está a ser um momento muito especial. muito enriquecedor. Eh, Esses anos foram anos muito ricos na conservação da natureza, com a criação de várias áreas protegidas que são principalmente parques naturais, tem outras figuras de áreas protegidas. E por falar em figuras de áreas protegidas, eu sei que tu também estás envolvido aqui na criação de uma delas, privada, que é a Faia Brava. Queres nos contar a história? Foi em 2000. Sou sócio fundador da Faia Brava, mas eu não posso falar da Faia Brava isoladamente sem dizer o contexto. Eu, como técnico do Parque do Douro Internacional, criado em 98, os próprios técnicos e o próprio diretor, o engenheiro Domingos Amaro, estimulávamos uns aos outros a estabelecer laços com a comunidade local. Havia uma grande proatividade
em ser criativo e e sou sócio fundador da Palombar, da Associação de Proteção do Gado Asinino e da Faia Brava. Essas três associações que ainda estão vivas são realmente um motivo de orgulho muito grande que tenho ter participado na criação dessas três associações, 98, 99 e 2000, a Faia Brava, que na altura se chamava Associação Transhumância e Natureza, foi criada com uns amigos espanhóis e suíços, e de facto essa associação destinava-se basicamente a ser um pouco o braço cidadão do Parque do Douro Internacional em matéria de projetos de conservação da natureza, nomeadamente com a Águia de Bonel e com o Abutre do Egito. É assim que surge a Faia Brava em 2000, adquirindo um pombais tradicionais para alimentar a Águia de Bonelli num projeto que o parque já tinha iniciado. Vamos falar agora um bocadinho dessas dinâmicas. Olha, para começar, quem não conhece o Parque Natural do Douro Internacional, podes fazer aqui uma descrição um Sim. bocadinho rápida do conselho. Abrange 4 concelhos, é o Nordeste, é realmente a figura, o Douro Internacional é o Grand Canyon da Península Ibérica. Gostei dessa. Não, é realmente, infelizmente, e posso dizer que de facto há aqui uma falha até em termos da cultura de nós como cidadãos, até do Norte, ou até mesmo portugueses, a criação do Rio Douro, quando há, sei lá, 10, 15 milhões de anos, agora com esta incerteza geológica, há uma bacia endorreica, que é um conjunto de mares ou lagos interiores que existiam na meseta, onde agora é a meseta castelhana. Há uma inclinação da meseta no sentido do Atlântico e há uma drenagem dessa bacia para o Atlântico. Essa bacia, ao drenar, através de uma fratura das rochas graníticas, onde agora é o Douro Internacional, há um escape dessa água que vai criar um vale muito profundo, que é o Douro Internacional, levando milhões de anos de erosão, cria aquele Grand Canyon da Península Ibérica, que é impressionante, tem 100 km de extensão. A norte, Miranda do Douro, depois Mogador, onde está a sede do parque, e Freixo de Espada à Cinta, e a sul, já a sul do Douro, Figueira de Castelo Rodrigo, tem o Vale do Águeda, que faz parte do parque. É o segundo parque maior em área da Rede Nacional de Áreas Protegidas, com 85 mil hectares, e portanto é um parque grande, com paisagens espetaculares, monumentais, e com as maiores concentrações do nosso país, e mesmo a nível europeu, importantes, de abutres e aves rupícolas. Pois, e esta é a minha segunda pergunta. O que é que fez com que criássemos uma área protegida ali? O que é icónico naquela área do ponto de vista da natureza? O mais icónico são as aves das rochas. Ali o aspecto mais icónico, sem dúvida, que é a geomorfologia. É o aspecto geológico, que nós muitas vezes não damos tanta importância, à geodiversidade, a geomorfologia da zona, mas realmente aquelas escarpas rochosas, quem vai visitar o Douro em Miranda, ou no Penedo de Durão em Freixo de Espada à Cinta, ou em Valinho dos Galegos, no mirador que está virado do Castelo dos Mouros. Portanto, em qualquer um desses sítios, desses grandes panorâmicas, contemplamos esse grande acidente geológico, onde nidificam nessas rochas inacessíveis onde estão as aves, que são talvez o elemento mais icónico. O abutre, o grifo, o abutre do Egito, ou o britango, a águia real, a águia de Bonelli, a cegonha preta, o bufo real, depois as outras aves mais pequeninas, todas ligadas às rochas. Portanto, esse é o elemento conjunto mais único a nível europeu, por exemplo, as maiores densidades de abutre do Egito, o tal britango, que é o símbolo do parque, ou das mais elevadas da Europa, estão ali. Não é um sítio qualquer, é um sítio muito, muito importante. E o britânico é mesmo giro, é das aves mais engraçadas Preta, linda. que eu por acaso acho uma certa piada. Mas repara, tu falaste dos pombais, que também é um bocadinho aqui uma parte do teu coração, não é? Também está. Os pombais são estruturas humanas, não é? Que servia para a criação de pombos, que mais tarde então serviu para alimentar as aves predadoras, falamos assim, não é? Portanto, esta dinâmica homem-natureza estava em equilíbrio, foi quebrada. Hoje em dia, com estas dinâmicas que começámos o podcast, a saída das pessoas desses meios, é positivo, é negativo? Queria saber a tua opinião sobre esta evolução. Realmente o meu doutoramento está um bocadinho nessa linha de investigação dessas diferentes variáveis socioeconómicas, ecológicas, medi-las
e um dos capítulos será sobre pombais tradicionais, porque são realmente um elemento muito simbólico, muito emblemático daquela paisagem. Eu falei das aves na perspectiva do património natural, talvez o elemento com mais destaque, mais conhecido, mas há o elemento, chamemos-lhe, agrícola ou socioeconómico tradicional das terras de Miranda, daquela relação entre a atividade humana milenar nas arribas do Douro e nos planaltos adjacentes, tanto do lado português como do lado espanhol. Isso também é único. O modo em que a comunidade humana ali viveu, nomeadamente tudo que é cultura mirandesa, está profundamente ligado ao Douro e às arribas do Douro. E então, realmente, os pombais são um dos elementos que se destaca, porque se vêem na paisagem, são brancos, serviam para produzir estrume dos pombos, que eram numa altura em que não havia outros fertilizantes químicos, eram fertilizantes orgânicos produzidos no local, portanto, eram os modos de vida. Eu costumo dizer que Miranda do Douro, Planalto Mirandês, era talvez o símbolo da nossa maior sustentabilidade agroeconómica em Portugal. Seria prestes a desaparecer, porque a agricultura de subsistência praticamente já desapareceu, mas os pombais representam essa agricultura, essa agroeconomia de montanha, né, nas arribas do Douro e no Planalto Mirandês, representam muito bem esse equilíbrio entre o homem e a natureza. Ok, muito bem. Mas o que é que tu achas sobre aqui a sociedade? Ou seja, eu que também sou uma amante do interior, eu gostava que tivesse mais pessoas, pessoas que criam dinâmicas por aí fora. Será que é vantajoso voltarem para o interior? Ou se calhar devemos dar à natureza aquele espaço que sempre foi dela? Qual é aqui a tua perspectiva? Ahm, Aquilo, é assim, há um processo de globalização que tem já décadas e que levou as pessoas a sair dos espaços rurais. Isto não é único de Claro, Figueira de Castelo Rodrigo claro. ou de Mértola. Não, é do mundo. O mundo, desde o Chile à China, houve um êxodo rural, está a haver um êxodo rural massivo. As pessoas. Eu vi até num destes podcasts alguém que disse, uma expressão que ficou, de que já não há população urbana na Europa. Eu acho que é um pouco isso. Já não há população rural, perdão. Já somos todos urbanos. A ruralidade é uma coisa que tem que ser pensada noutro contexto. E realmente, hum, isso não é um aspecto negativo necessariamente. Exato. Não é. Eu acho que as áreas protegidas, a economia verde, tudo o que seja que se possa agora valorizar no interior, é no sentido de trazer pessoas, de atrair pessoas. Não é isso que se está a verificar, mas as causas são outras e muito mais, de uma dimensão muito maior, que se chama sobretudo globalização. As pessoas vão para as cidades. As cidades têm um poder magnético, a tecnologia é o que atrai as pessoas neste momento. Mas isto, a tecnologia poderia muito bem, e hoje em dia, com todas as infraestruturas e conhecimentos que temos, há muitos trabalhos que se poderão fazer fora das cidades. Sim. Mas pronto, eu acho que esta discussão se calhar fica para mais tarde. Eu ia te perguntar, nesta perspectiva de tentar viver no interior, ter um rendimento, tu também tens uma veia empreendedora. Portanto, tu geres um alojamento local. O turismo, nós pensamos sempre como o turismo como o salvador do interior, sendo que muitas destas práticas que chamam os turistas realmente agora já só se promovem em turismo, perdeu-se muita tradição. Sim, perdeu-se tradição, à medida que se perdeu população, é verdade, perdeu-se muita coisa, mas realmente há muita gente neste momento a reinventar o interior e eu acho que isso é importante. O turismo é uma das facetas. Eu também, sobretudo a minha mulher, temos uma casa de turismo rural que perdurou até agora e é um negócio, sobretudo dela, e acredito profundamente que o interior precisa de mais turismo e é uma das vertentes importantes da economia do interior. Mas eu acredito muito mais que os serviços de ecossistema e a própria natureza, que é preciso de facto as fileiras associadas à natureza, ao campo, às tradições que se perderam, têm que ser reinventadas. É realmente, vejo muito mais essa perspectiva de encontrar outras soluções novas, nomeadamente o que eu, para mim, acho que o termo correto é economia verde, sustentabilidade
rural, chamemos, sim, é preciso reinventá-lo, é preciso, e isso acho que está a trazer já neste momento pessoas para o interior. E isso acho que poderá haver aqui o efeito bola de neve. Eu não estou a dizer que as escolas nos sítios mais remotos do interior vão voltar a abrir com uma migração, que eu acho que não é isso que vai acontecer. Acho que o interior pode ser um sítio muito agradável de viver para essas pessoas que tu falaste, os nómadas digitais, mas todas as pessoas, de certa forma, são bem-vindas ao interior neste momento, porque não há população, há povoações abandonadas, há um abandono do território na perspectiva social, mas há uma grande potencial para se viver, para se encontrar o equilíbrio, né? Mas muitas vezes poucas pessoas fazem a comunidade e eu acho que isso é importante. Se tivermos uma comunidade, já estamos inseridos, já nos sentimos bem, não é preciso muita gente, porque há muita gente, há muitas pessoas, como sabemos, sozinhas, entre multidões, não é? Portanto, nem sempre é preciso. Mas nem aos cidades, é Ok. isso. Eu acho que o interior tem essa possibilidade, e é isso que eu estou a ver em alguns sítios em que estão a acontecer comunidades até novas, pessoas novas, chamemos-lhe neo-rurais ou chamemos-lhe outro nome, acho que realmente o interior é possível recriar essa ligação entre as pessoas, sendo que a natureza será sempre um aspecto fundamental que nos faz reencontrar-nos a nós próprios e encontrar também ligação com os outros, não é? Com os Ok. vizinhos. Olha, já agora também, em jeito de atualidade, sabemos recentemente que o movimento rural, quer dizer, eu digo movimento porque tem Move, não é? O Rural Move, que é uma associação, ganhou o prémio Manuel António da Mota e, portanto, também já veio falar um bocadinho nessa forma de abordar tudo o que tu disseste. Mas isto reporta-me aqui para uma outra questão que é a seguinte, e para terminar um bocadinho esta fase do podcast, que é. Portanto, falas muito na natureza, nas soluções com a natureza, no equilíbrio com a natureza, que é assim, porque o homem é a natureza, na verdade. Então, o que é que tu achas que estes projetos megalómanos, neste caso, posso estar aqui a referir-me aqui à paisagem solar, não é? Mas, ou como outrora já foram as barragens, As não é? barragens. Sim, Ou sem como dúvida. outrora, se calhar também já foram as antenas eólicas. Ora bem, qual é a tua opinião sobre esta situação? Eu desde há muito e que sou um grande seguidor e acredito muito nas renováveis. Tendo em conta o cenário catastrófico que temos de alterações climáticas e de emissões massivas, e há muitos anos que sinto e tenho painéis solares em casa, tento dar o meu quinhão nessa parte, mas evidentemente tudo, e até não como técnico do ICEN, que neste momento não sou, mas todos estes mega projetos que às vezes saltam têm que ser enquadrados dentro de políticas de ordenamento do território, nomeadamente Rede Natura 2000, proteção das espécies. Pronto, é todo o meu percurso. Eu não posso dizer que outra coisa que não seja realmente, por ter feito isso tantos anos, é dar pareceres a projetos deste género, que realmente não podemos sacrificar uma coisa por outra, ainda por cima que são muitas vezes projetos transitórios, não é? Não sabemos que outro corrente de produção de energia limpa vai surgir. Eu sou muito otimista nesse aspecto. Acho que em breve vai haver novidades sobre outras formas de produção de energia elétrica. Evidentemente que a solar, a fotovoltaica é o que está agora É a vez, é a vez na de berra, falar. é a vez da solar, mas nem mais nem menos, não é? E nos seus sítios certos, nos telhados dos grandes polígonos industriais, como se diz em Espanha, nas zonas urbanas, nas zonas que já estão sacrificadas, onde há o consumo. Não devemos sacrificar o interior, que Mas precisamente já está. o mais engraçado é que toda a gente sabe disso, todos os convidados que eu trago cá, todas as pessoas com quem eu converso sabem disso. No entanto, há quem defenda ainda este tipo, porque senão não se construíam, não é? É isto que é engraçado. Agora, para terminar, tu falaste, por exemplo, é verdade que o ser humano está sempre a reinventar e eu também acredito nas tecnologias para tentarmos solucionar os problemas. Mas uma pergunta que eu faço: o que é que temos feito? Os parques eólicos, entretanto, agora precisam de manutenção. O Pois. que é que fazemos às pás que saem desses parques eólicos? Fica a pergunta, ok? Fica a pergunta e vamos à rúbrica Mostra que Sabes.
Ora bem, o António parte aqui com uma vantagem relativamente aos outros convidados. Porquê? Porque fez os trabalhos de casa, ouviu os outros podcasts, inclusivamente até já decorou aqui. Obrigado, António, por nos seguires. E ainda bem que gostaste do trabalho que temos vindo a fazer. Agora vamos ver, mas se tu sabes. Eu tenho, para ti, criei aqui uma coisa muito, muito engraçada e diferente. Eu vou-te fazer aqui uma descrição, neste caso, de uma espécie autóctone. Vou começar por duas árvores, uma coisa simples, depois vou passar para a fauna. Portanto, vou-te dar sons de animais e eu quero que tu os identifiques. Ok? Vamos a isso. Vamos lá. Então, sou dioica, muito associada à tradição de Natal. Que árvore sou eu? Pinheiro bravo. Oh, homem, sou dioica. Estás a rir? Peço desculpa, a minha qualidade de botânico e de engenheiro florestal que também sou, não... Não, mas qual é a árvore associada ao Natal, sem ser o pinheiro? Tens razão, porque pensaste nas árvores de Natal. Sim. O azevinho. Ah! É o azevinho. Pronto, o azevinho que tem macho e fêmea, não é? E que a fêmea é toda valorizada. Tu estás nervoso, estás cheio de medo desta... Estou a brincar. Estava-se mesmo a ver. Vamos à segunda. Esta vai ser fácil. Eu vou aproveitar um provérbio antigo, que é assim: fala do fruto dessa árvore. Verde foi o meu nascimento, mas de luto me vesti. E para dar a luz ao mundo, 1000 tormentos padeci. Oliveira, da Serra. Muito bem, vamos falar aqui um bocadinho da oliveira. Sim. Oliveira, até vou falar na negrinha de Freixo de Espada à Cinta, não é? É a minha. Já apanhaste Já, a tua, muito semana bem. passada. Ok, nós temos aqui uma árvore muito interessante, brava, autóctone, zambujeira, obviamente depois foi enxertada para o fim, não é? Para o fim agrícola. Temos olivais tradicionais espetaculares, completamente produtivos, ao mesmo tempo enquadrados com aquilo que é a paisagem e com os hábitos, etc e tal, mas ultimamente surgiram imensos olivais intensivos, que curiosamente também têm o cunho da agricultura biológica. Porquê? Porque seguem as normas da agricultura biológica. Aqui está um caso em que a paisagem está mesmo alterada. O que é que tu achas, António? Realmente isso é o que eu ouço falar do Sul e esporadicamente quando passo por lá vejo o que aconteceu e sobretudo isto já é uma coisa que já há muitas décadas aconteceu em Espanha, no sul de Espanha, as grandes monoculturas agrícolas. Nós realmente no Nordeste ainda não sentimos isso, felizmente. Eu acho que tem havido muita sabedoria das várias entidades que gerem a paisagem e o território, câmaras municipais, o ICN, mesmo as associações de agricultores, o Ministério da Agricultura, têm acarinhado este mosaico. Eu vou pôr aqui uma ferroada. Eu acho que Sim. não tem sido isso. Eu acho que tem sido é que não tem tanto potencial Não tem tanto económico. potencial. Porque tu, quando vais para o sul, o que é que tens? Grandes áreas, não é? Tens infraestruturas já, não é? Pronto, tens já infraestruturas e grandes áreas. Portanto, economicamente é muito mais interessante. Eu acho que isso está aqui em causa. Não me parece que tenha sido. Mas há um aspecto também edafoclimático próprio nosso que tem sido valorizado. As fileiras de produtos regionais de Trás-os-Montes, desde há muitas décadas que o Ministério da Agricultura criou, não é? A certificação dos produtos agrícolas. Acho que de certa forma protegeu as fileiras tradicionais dessa forma. Evidentemente que não temos o relevo que tem o Alentejo para que se possam estender aquelas, e há realmente projetos de amendoal moderno que têm sido um bocadinho agressivos, mas não entrou o eucalipto, mesmo as parcelas de amendoal ou novas. Eu estou a falar tendo isso que estás a dizer. Tendo em conta é isso. Eu acho que numa escala de macro geográfica, a paisagem tem-se preservado. E eu acho que mesmo essas grandes unidades que surgem, que são às vezes agressivas, monoculturais, de amendoal ou mesmo olival, temos que ver a paisagem perante estes novos desafios dos grandes incêndios que tivemos este ano. Foi dos mais horríveis que já passámos no interior, com aquela vaga de calor que tivemos em agosto e os grandes incêndios a ameaçar por todos os lados e a bater todos os recordes em Espanha e em Portugal. Eu acho que a paisagem, numa escala macro-geográfica, apesar de tudo no Nordeste, em Trás-os-Montes e na Beira, tem havido algum equilíbrio.
Ok. E acho que realmente há neste momento grandes, em concreto no azeite, há grandes marcas de azeite sustentável e tradicional, ou como lhe queiramos chamar, de muita qualidade e que são realmente muito importantes. O vinho, a fileira do vinho, do azeite e da amêndoa são realmente muito importantes no Nordeste de Portugal, e conseguem, de certa forma, haver aqui um grau de sustentabilidade e equilíbrio muito interessante, diferente. Eu queria falar contigo, que é algo que tenho preparado mais à frente, sobre a componente animal. Eu já quero falar contigo também nesta questão do equilíbrio. Ora bem, então agora eu vou-te pôr aqui um som e vou ver se tu consegues identificar que animal é este. Tu também és espírito em Sim, sim, em aves tem avifauna, obrigação. mas não são todas avifaunas, atenção. Vamos lá ver. Um grifo. Um grifo no ninho. É o seguinte, isto é um abutre que eu por acaso tirei da internet, mas isto Pode para. ser outro. A questão aqui é que abutre, não é? Sim, Pode não ser nenhum daqueles que nidificam em Portugal. legal. Sim. Oh, António, eu estou aqui a Algumas tramar. explicações. Sim, sim, esta não estava nada fácil porque isto era entre um som entre quase uma, uma perdiz ou um bufo real no ninho também pode fazer este tipo de sons, umas crias. Mas deixa-me Podiam ser crias, mas eram crias, deixa-me efetivamente. falar-te aqui da questão dos abutres e para dar nota para as pessoas lá de casa. Desengano, é assim, a ideia de que os animais, morcegos, eu um dia vou fazer um programa sobre morcegos, nem todo, aliás, há uma ínfima parte do morcego que por acaso até se alimenta de sangue, ou não é? Sim, Quer dizer, as pessoas não têm ideia, cria-se às vezes uma imagem, não uma é? imagem, uma lenda, Um um, mito. um mito, Sim, sim. e eu também tenho isso mais à frente para falar contigo, e depois associa-se a imagem àquele animal ou àquele que muitas vezes é errado. Portanto, só na classe, não sei se é classe que se diz os abutres, ou das aves necrófagas, existem imensas, não é? Para começar, pronto, temos Portugal, mas por exemplo, também temos, todo o mundo tem este tipo de animais, não é? Sim, os abutres é talvez o grupo mais fácil de desmistificar pelo o papel importantíssimo que eles fazem na reciclagem da matéria orgânica. Realmente podemos pensá-los como símbolos da morte ou até andarem na sujidade, entre aspas, nos cadáveres, mas eles realmente o que Fazem fazem um é papel de um limpeza. papel de limpeza, são os grandes. Antigamente se chamava o termo Almeidas, os grandes. E era. São as aves, os animais As empresas de resíduos, que neste caso. presas neste momento são mesmo isso. São agentes. Vamos ao próximo? Vamos ver se identificas este, já que trabalhaste no Parque de Montezinho. Ah, sim, a brama do veado. Sim. É. Estava a ouvir uma cotovia antes. E ela está aqui, a que te via. Não, agora estou a ouvir outra coisa. Sim, estava. Se calhar não tem muita qualidade, Sim, mas obviamente atrás era os vamos falar da Brahma, não é? Brahma. A Brahma, que é o momento de acasalamento dos cervídeos, dos veados, e nós no Parque de Montezinho temos um projeto interessantíssimo de equilíbrio, não é? Tu conheces a questão de. Porque fala-se muito no lobo. Portanto, o lobo, efetivamente, porque lá está, falando de mitos, de problemas associados ao lobo e a razão dos lobos atacarem os rebanhos e, não é? Pronto, precisam de comer. Como é que tu vês esta dinâmica ali no Montezinho que está completamente em equilíbrio? Sim, estes temas dos grandes dos predadores e dos necrófagos são recorrentes na opinião pública, às vezes aparecem, como estavas a dizer, a questão das imagens que a sociedade tem sobre estas espécies. Eu acho que tem sido é um bocadinho cíclico. Às vezes por algum tipo de informação que aparece, há uma leitura incorreta da sociedade sobre, por exemplo, o lobo, por causa de um determinado incidente que houve, de um ataque a ovelhas ou coisa do tipo.
ou no caso dos abutres também têm surgido ao longo dos anos situações dessas que a sociedade interpreta de acordo com o que vem nos mídia. Mas realmente o que se observa de facto na natureza é que o processo de renaturalização, que está agora muito na ordem do dia, o rewilding que acontece à escala mundial e à escala europeia, a renaturalização, o regresso da vegetação natural, pelo abandono agrícola, nas zonas mais remotas, muitas vezes, este reequilibrar do sistema tem acontecido em todo o interior, nomeadamente o regresso dos cervídeos, como tu bem disseste, o regresso do corso. Primeiro foi o javali, aliás, depois o corso e agora o veado. Esses três animais são as presas silvestres preferenciais do lobo, por exemplo, onde há lobo, mas são também o alimento do futuro. E no meu doutoramento estou também a estudar isso, e realmente com tantos anos a estudar abutres, realmente os novos fontes de alimento para as necrófagas. À medida que a fileira da ovelha, da cabra, vai diminuindo por questões socioeconómicas, à medida que passam a estar estabuladas e os resíduos da pecuária diminuem, por um lado, aumentam também as populações de animais silvestres. Nesse processo de renaturalização, que é talvez das coisas mais bonitas que está a acontecer nas montanhas portuguesas, e eu tento ver sempre o lado positivo das coisas, e acho que é realmente uma oportunidade muito grande que temos no nosso interior. Eu tenho trabalhado mais com aves, não é? Mas o lobo é sempre. Ah! Mas o lobo também é algo que é. É único. Vamos falar aqui um bocadinho também da misticidade, se calhar associado. Verdade. Porquê? Porque estas questões. Isto porque o animal que eu tenho a seguir também vem ao encontro um bocadinho destas questões da misticidade. Já agora, como identificaste logo o lobo e também já falamos um bocadinho do lobo, vou-te já mostrar o próximo som e acabamos de falar das espécies ao mesmo tempo. Pode ser? Vamos lá. Força. Coruja das Torres. Ei, que top! Não, mas as aves andei 2 anos intensivamente no campo e sou um ornitólogo. Diariamente observo aves há muitos anos, portanto, evidentemente, se falhasse essa. Nem te perdoavas a ti Sim. mesmo. Ok, então vamos falar um bocadinho na Coruja das Torres e também no Lobo. Acho que esta questão de estarem associados muito a estes cultos, hoje em dia pode ser Dia das Bruxas, ou Sim. acabou por ser uma pantomina comercial mediática, mas que tem origens muito interessantes do ponto de vista de espiritualidade, conexão à natureza, celtas. Um dia vou ter cá um entrevistado que me há de falar de druidismo. Não vamos abrir aqui a página, mas, por exemplo, estas questões todas são abordadas em algum tipo de investigação? Sim, sim, é algo que se pode aproximar um pouco da etnozoologia, ou fala-se também da etnobotânica, tudo o que é a parte ligada ao homem das comunidades silvestres, não é? Sejam plantas, sejam animais. Há sempre uma profunda ligação do homem, nomeadamente o homem na ruralidade, no campo, a ligação com estas espécies Mas foi porquê, por construída exemplo, ao longo dos anos, não é? sim, mas Investigação. porquê, por exemplo, quando ouvires a coruja é sinal que vai morrer alguém? Estes Sim, sim. mitos, ou por exemplo, que o lobo está associado ao lobisomem, por sua vez é não é? O que é que se associa aqui a algo negativo, ou algo associado Vem ao de trás. ocultismo, espiritismo? Vem de trás, exatamente. O que eu acho que sinto neste momento, destas décadas, foram precisamente. ah, Agora há algumas publicações, alguma informação científica que vem nesse sentido, de haver aqui estarmos num processo determinante no espaço rural, que é uma mudança de ciclo, não é? O fim daquilo que eu já falei da agricultura de subsistência, o fim de certa forma, do mundo do homo ruralis, da pessoa, das comunidades, que já somos todos urbanos, pela influência que temos, pelas redes sociais, pela tecnologia, por todo o mundo moderno, mas
muitas dessas tradições e desse associar, eu acho que vinha de uma geração anterior que acabou, que está prestes a acabar. E muitas vezes o que é importante é relatar, é fazer esse percurso de investigação e de relatar essas últimas tradições. Eu não acho que atualmente haja ainda esse tipo de mitos, sinceramente, não sinto que Mas o porquê de terem existido, é isso que também fica existiram. no ar, não é? É muito engraçado Sim, perceber o sim. porquê que existiram. Porque as pessoas, quer dizer, há 100, há 70 anos não havia luz nas aldeias. Nós às vezes é difícil imaginarmos como é que era o espaço rural, ainda há 2 gerações, mas o Nelson Rebanda, o arqueólogo, costuma dizer costumava dizer, isto já foi há uns anos, que o período medieval acabou ontem, não é? Quer dizer, Isto do ponto de vista, não representa, é, de sim, planeta, se formos a ver sim, bem. sim, acabou, lá está, esse tal ciclo, estamos a assistir ao fim desse ciclo e essa ligação que tivemos com a natureza mais, sei lá, mais mística, Exato. eu acho que se tende a acabar, não é? Porque Com informação, não é? temos muito mais informação, Ok. somos muito mais informados sobre os processos e realmente o fascínio, por exemplo, do lobo ou da Coruja das Torres neste momento é no lado mais científico ou da observação ou do contemplar. E eu vejo isso até já na população dita rural, as pessoas já têm, Adoram ver, não é? mudaram, Não tem acho que é medo. isso. Ok, e para terminar, Esse é o nosso. é o É uma cuco. espécie de diminuir na Europa, É, não tal sei. como a Coruja das Torres também. Há É o muitas espécies nosso, que estão a diminuir na Europa, né, no campo. é o nosso cuco que, eh, quando ele começa a cantar, vá, podemos falar assim, surge aquela situação, quantas vezes o cuco canta, quantos anos eu vou ter que esperar para casar? Pronto. Ou de solteira, Ah, é o de solteiro. Ah, é? casada. Ok, o cuco que nos avisa que terminámos esta parte, portanto, tu mostra que sabes. Estavas a falar que o cuco, portanto, está a diminuir, não é? Como a maioria das aves, se calhar, isto remonta sempre àqueles mesmos problemas, falta de habitat, redução do alimento. Há casos que temos vindo, temos verificado que tem sido ao contrário. Por exemplo, podemos falar dos linces, do lince ibérico, quer dizer, que temos um centro de produção em Silves, o maior alimento, ou o único, isso eu já não sei, vais-me tu esclarecer, é o coelho, e por diminuir a população de coelho, também diminuir a população de lince, mas temos tido bons resultados nesse trabalho. Sim, eu acho que é isso que é importante trazer para as notícias, não é? Realmente há um conjunto de espécies que estão de regresso na Europa. No lince é uma delas, houve um programa de reintrodução muito, muito levado muito a sério, com muita investigação, uma equipas em Portugal e em Espanha a fazerem esse trabalho notável que levou ao estado atual de recuperação generalizada do lince e que quando esteve quase extinto, não é? E foi do felino mais ameaçado do mundo e recuperou. Mas há também o próprio urso em muitas montanhas da Europa. Portanto, e por ter estado ligado desde 2012 ao projeto Rewilding Europe e à renaturalização, tendo conhecimento, é uma área que me fascina desde cedo, a questão do regresso das florestas nativas e toda a fauna existente, há realmente dar nota, há realmente que dar nota do que está realmente a recuperar e a melhorar. E um dos capítulos que eu também não posso desvendar no meu doutoramento, porque será um artigo científico ou vários que vão surgir, é realmente que na área, por exemplo, da bacia hidrográfica do Vale do Coa, que é representativa do Nordeste de Portugal, por exemplo, 250 mil hectares, uma área onde eu andei 2 anos a fazer contagens de aves, observei que muitas das espécies estão a aumentar e estão de regresso num mosaico que realmente se tem equilibrado entre parcelas de bosque que regressam, matos que regeneram, e parcelas agrícolas, nomeadamente ligada à bovinicultura extensiva, um pouco como em Salamanca. Há realmente um reequilibrar de muitos territórios. Isso nós esquecemos porque há de facto nas notícias estão sempre o lado mais negro
de tudo o que está a acontecer no planeta, mas há também uma linha muito interessante do Wildlife Comeback, espécies que estão a regressar na Europa, o próprio lobo, eu falei dos cervídeos também, os abutres, quebra-ossos esteve muito próximo da extinção. Neste momento já há uma data de montanhas estava concentrado quando eu iniciei a minha carreira de biólogo, era só nos Pirineus, agora já está nos picos da Europa, está no sul de Espanha, na Andaluzia, está no sistema central, está a caminho de Portugal. Portanto, os grifos triplicaram sua população em Portugal. O abutre negro não nidificava, o abutre preto ou negro, Mas está o neste momento abutre de negro, regresso. temos más notícias relacionadas com Sim, os incêndios do verão passado. infelizmente houve mais notícias, sim. Ah, Mas no cômputo geral está de regresso e em força. temos então motivos para sorrir e ainda Temos, bem. eu acho Eu que sim. também sou uma pessoa positiva, penso Eu, sempre eu, por esse lado. sim. Vamos então ao pedígrafo, ver a tua pegada ecológica, ok? Sim, sim. Mas antes de perguntar exatamente quais são os teus hábitos, eu gostava de ver aqui a tua opinião sobre. Eu sou daquelas pessoas que defendem um bocadinho que a componente animal equilibra sempre com a componente vegetal. E ser vegano ou vegetariano é realmente ser mais ecológico? Eu acredito que sim, porque realmente a fileira industrial da pecuária, que eu realmente lidei com ela, porque trabalho com abutres há muitos anos e várias vezes peguei nesse tema de medir, de estudar a pecuária e os seus resíduos e todo o que está relacionado com a produção, e tem havido uma intensificação em muitos territórios. Não no nosso onde eu vivo, mas há noutros territórios ibéricos, nomeadamente, onde houve intensificação, pensemos nas suiniculturas, por exemplo, e realmente há uma pegada ecológica negativa muito grande associada à pecuária. Há também uma pecuária sustentável, que eu apoio, que também sou criador de gado, nomeadamente gado, fui de casa zinina, agora neste momento tenho cavalos, mas gosto muito de vacas e bovinicultura, se pudesse, tinha uma exploração e acredito que as raças autóctones de bovinos, maroneses, na Faia Brava tivemos maronesas durante muitos anos, foi uma experiência extraordinária. Portanto, há também uma outra pecuária sustentável. Mas em relação ao veganismo, acho que sim, no cômputo geral, se a tecnologia apoiar diferentes modos de produção, também deste há bocado aquele exemplo das monoculturas de olival, podem ser extremamente nocivas para o planeta, não é? De invadirem espaços naturais, de levarem água a mais. Portanto, tudo o que é em intensivo e industrial pode ter uma consequência muito grande negativa. Eu acredito que a certificação basicamente é talvez a A solução, a ferramenta. ferramenta fundamental para que os alimentos, os alimentos no futuro, sejam vegetais, sejam animais, tenham mais qualidade e tenham menos pegada ecológica. Ok, muito bem. Sendo assim, impõe-me aqui, vou-te perguntar, portanto, sobre os teus hábitos alimentares. Sim, eu estou numa linha muito por razões de saúde. Eu tenho Ok. artrite reumatoide desde o Covid 2020, desde o ano do Covid, entre aspas. Ahm, Tenho uma doença autoimune desde 2020. Realmente tenho tido alguns cuidados. Continuo a fazer a minha vida ativa, sou atleta federado de atletismo. Uau! Ah, Qual é a tua, Adoro já o agora, desporto já há muitos é meio anos. fundo? Sim, já fiz fundo a sério e, no, a- e precisamente tive uns anos até bastante bonitos de já subir ao pódio, mas depois pronto, Mas se fizeste fundo a sério, estamos a falar maratonas? fiz maratonas, mas fazia sobretudo meias maratonas, 10 mil metros de estrada, fiz Portanto, muitas qual era o provas, clube ainda faço. local? Qual era o clube? Sou federado pelo Núcleo Sportingista Leões da Fronteira de Vila Formoso. Ai, que giro! Olha, Sou deixem-me muito só orgulho. dizer-vos uma coisa. Pronto, não é a guerra aqui, mas eu também sou federada de handball.
veterana do ACR Moinhos, Muito bem. e por acaso, pronto, essa era outra questão, de falarmos do desporto no interior do incentivo ao desporto, portanto, é outra das minhas paixões, mas pronto, não é o Sim, caso o aqui. desporto. Mas parabéns, então tens de ter este cuidado na alimentação, mas eu Sim, quando falo aqui o cuidado, para além dos produtos, eu estou a dizer, portanto, as origens, se tu as tens os origens. cuidados É, do sazonal, do local, sim. da produção própria, Vivendo dentro da do falta de turismo rural, embalagem. sim, bem, vivendo dentro de um turismo rural e de facto nesse aspecto é a minha mulher, a Ana, que de facto tem mais essa preocupação aí de facto essa pergunta acaba por ser uma consequência mais dos hábitos dela. Eu oriento mais para uma dieta mais vegetariana, neste momento não estou a comer carnes vermelhas por uma questão Saúde. de opção. Mas eu acho que tem a ver com isso, com a proveniência, com a usar os alimentos eu também já tenho horta, já estou compramos aos produtores locais, o mais possível. Portanto, estou muito nessa E linha. aproveitas os bens, e eu passo a explicar, quem está no mundo rural, e é o meu caso, nós temos muito hábito, e também vou beber isto um bocadinho à minha mãe, não é? Que a minha mãe ainda tem tempo para essas coisas, ainda agora disse: Olha, vou comprar açúcar para fazer o doce de abóbora. Portanto, o reaproveitamento das cascas para os animais, Sim, para os porcos, reaproveitamento da polpa, o congelar para as sopas, portanto, este todo o reaproveitamento da peça em si, até com os licores, no fundo, otimizar o alimento. Tens essas sim, preocupações? sem dúvida, as compotas, todas as utilizações possíveis e depois os resíduos vão para os porcos. Claro. Há um vizinho que tem porcos E e depois dá-te chouriças e nesse alheiras. aspecto, exatamente. E Economia circular. na economia circular o mais possível, isso acho que é possível no interior. Se há um sítio onde é fácil fazer, compostagem, a horta, o vizinho, ah, essa economia circular é realmente, em Figueira de Castelo Rodrigo, posso dizer que é possível fazê-la. Muito bem. Olha, já que geres um alojamento local pronto, em família, deixa-me perguntar-te aqui, tu sensibilizas os teus hóspedes? Portanto, nós falamos aqui das questões do turismo, no que toca às escolhas, mas no teu caso eu acho que esta pergunta encaixa que nem uma luva, que é, tu assistes a todo tipo de pessoas que frequentam com certeza o teu turismo e consegues de alguma maneira fazer-lhe alguma sensibilização ou percebes, ok, pronto, tens aquele respeito pelo hóspede, pela vida dele, pelas opções deles, mas consegues Sim, fazer. isso é tudo, não é comigo. Eu realmente na minha casa tenho, até por ser um bocadinho bicho do mato e nesse aspecto, esse não é a minha parte. Mas só para teres uma ideia, ao entrar no nosso turismo rural, temos logo uma bancada só de produtos ligados à agricultura tradicional e orgânica da nossa zona. A Faia Brava também lá está com os seus produtos. Portanto, há sempre uma sensibilização e a casa está decorada de coisas. Os quartos têm nomes de aves e de árvores já há muitos anos e sempre se incutiu essa filosofia, e, portanto isso é transmitido aos hóspedes, mas é como te digo, essa parte não é minha. Portanto, muito bem. Eu sou jardineiro, linhador e agricultor e produtor de alimentos, mas não faço a parte dos hóspedes. Muito bem. Vamos só falar então na mobilidade, que é algo que para quem está no interior muitas vezes acaba por ser aqui o tendão daqueles, pelo menos no meu caso assim o é. Como é que consegues contornar essa questão? Portanto, o teu veículo Sim, terá que ser, portanto, se calhar é o gasóleo, automóvel. ainda não mudámos para o elétrico e se eu pudesse já tinha mudado. Eu acredito profundamente na via da. Eventualmente, se calhar, vai haver outro, o hidrogênio ou o que for, mas eu, se pudesse, já tinha um carro elétrico. Não tenho, por uma questão, sobretudo, De de autonomia. investimento. Não, Sim. investimento na mudar a frota para isso. Mas, por exemplo, dou-te um exemplo, de facto, a minha pegada ecológica reduziu, mesmo nesse aspecto. Eu ouvi que os candidatos, não, que vivendo no interior, temos uma pegada ecológica em termos de transporte maior, por causa das distâncias. Se eu tiver que ir à Guarda, tenho que fazer 140 km. Se eu fiz, portanto, isso é realmente preocupante, mas realmente nas deslocações em redor temos bicicletas elétricas já há uns anos, e eu atualmente faço muitos percursos só com a bicicleta elétrica. Por uma questão, obriguei-me no início a fazer isso, também porque faço desporto Faz-te bem? e faz bem sempre, apesar de ser elétrica, não, mas eu moro no alto de uma colina, que é Castelo Rodrigo, e é bastante inclinada. Que eu sugiro toda a gente a É, visitar, que efetivamente é lindíssima, que eu conheço, não é? Portanto, a cidade de Figueira de Castelo Rodrigo, que é cidade, não sim, é vila, é vila. é vila, mas nasceu ali.
portanto, naquela No castelo, muralha, nas no muralhas, castelo, sim, no sim. Castelo Rodrigo, e depois é que Certo, veio para baixo conselho, para a exato. Figueira, não é? Sim, mas pronto, para eu ir a Figueira, só para dar um exemplo, que eu acho que é isso que é a melhor experiência que eu posso dar do ponto de vista de transportes, como estavas a dizer, da questão da pegada, eu uso a bicicleta elétrica, demoro mais tempo, mas também agora com o doutoramento tenho esta forma também de poder Consegue gerir, não pensar, é? não, e ver os hábitos, mudar a mentalidade, mesmo a questão do veganismo, esta possibilidade. Há muitas coisas que nesse aspecto uma pessoa uma pessoa não, eu estou a pensá-las neste momento de forma mais intensa e usar a bicicleta o mais possível e deixei de usar o carro mesmo em pleno verão ou mesmo com chuva. Uma pessoa vai à Holanda e eles andam com as famílias carregadas nas bicicletas e não é por causa do tempo. Há sempre formas de nos prepararmos para nos protegermos da meteorologia e a bicicleta elétrica para mim é o meu transporte favorito neste momento. Muito bem. Chego a fazer, chego a fazer distâncias maiores quando posso e mesmo em termos de trabalho. Por exemplo, vou observar aves, levo a bicicleta elétrica. Claro, também é silenciosa, É não é? silenciosa e faz Estacionas em qualquer trabalhar, lado. estaciona em qualquer lado, escondo-a. Exato. Ali, o interior, se há coisa que é boa é que ainda não há roubos, não há chatices dessas, Ótimo. felizmente. Não, a bicicleta elétrica é o meu transporte favorito, sem dúvida. Muito bem. Pronto, partimos então aqui para a pergunta final que é comum, que é, no fundo, ah, já, tu disseste que já desde muito novo que ensinaste o teu pai como é que era o especialista em répteis. Herpetologia. Ficámos a pensar o que é que terá acontecido às tartarugas da Flórida. Onde é Sim, que coitadas. morreram ou Sim, ficaste num não, lago? infelizmente são um problema, as invasões. Pois, eu Exato, queria sabes aproveitar esta disso. da tartaruga Claro, claro. para terminar, que afinal onde é que estão as tartarugas da Flórida? Coitadas. Infelizmente, fica a dica lá para casa, ao comprar certos animais exóticos, Exatamente. as pessoas depois têm que perceber que crescem e que não podem colocá-los em qualquer local, porque depois vão competir com os nossos, ou muitas vezes vão predar os nossos, e isso é um problema ambiental. Portanto, Gravíssimo, uma das prioridades fica também a dica, isto porque invasoras será um outro tema de um outro do outro podcast. programa. Sim. António, então neste teu percurso de vida, como é que tu que és um defensor da conservação da natureza e observador, que isso é muito importante, e planeador, no fundo, também faz aqui os planos e tentas perceber aqui as dinâmicas, qual foi a tua inspiração? Hum, Sem dúvida que a minha inspiração maior e da minha geração foi o Félix Rodrigues de la Fuente, não é? Com o Hombre a la Tierra. Desde pequenino, ou quando vinha a Figueira em férias e via a televisão, a TVE, nós víamos a televisão espanhola. Que engraçado, mas já tivemos um outro entrevistado que foi e a que eu não conhecia, porque sou um bocadinho mais nova e a minha geração já não apanhou. Nós temos outras referências televisivas. Sim, eles estão por todo. O da Verdade de Tamboro também poderia dizer, mas o Félix realmente foi como a pessoa que ele despertou, era um comunicador nato, seguia os episódios todos nessa altura e sabia a música de cor. Também houve outra série na televisão que era o Bosque das Aventuras, que deu quando eu também tinha 11, 12 anos, que eram três jovens que fugiram para um bosque na Inglaterra durante a Primeira Guerra, fugiram numa tia espartana, e isso marcou-me a possibilidade do regresso do homem à natureza. E mais tarde, por exemplo, eu vim encontrar essa na prática, porque eram correntes que vinham da Europa, da Espanha ou da Inglaterra, que me inspiraram desde a adolescência, mas vim encontrar mais tarde isso na Quercus. Lembro perfeitamente de estar na universidade e ver a Quercus focada em projetos de renaturalização, nomeadamente no Tejo Internacional, onde estive com o Tito Lopes, numa experiência que me marcou desde essa altura. Realmente fui sócio da Quercus ou seja, não só as pessoas, mas também neste caso as ONGs sempre foram para mim fundamentais. O meu percurso, apesar de. Foi também a inspiração veio das ONGs, nomeadamente a Quercus, e lá fora, na Holanda, a Nature Monument e mais tarde a Rewilding Europe têm sido organizações que, a meu ver, são muito Fazem muita interessantes, falta. fazem uma diferença no pensamento
ou seja, não apenas uma pessoa, mas um grupo de Com- pessoas. Eu acho que a sociedade está muito orientada para isso, para que a cidadania e as associações sejam de facto os projetos de maior inspiração. E neste momento qualquer cidadão pode procurar essas são várias associações, tiveste também cá a Verde, a Quer continua a ser, mas são muitas ONGs neste momento que temos em Portugal, onde nos podemos dirigir e ser voluntários, aprender, ser úteis. Eu falava também, não quero estar a deixar algumas de fora, mas já falei Tu já falaste que criaste a a Palombar Palombar, a e a do IPGA, Gato a Faia Brava, a Montes. Então fica a dica lá para casa, uma associação do ambiente, a natureza deve ser defendida, nós somos natureza, portanto ao defender uns, estamos a defender os outros. António, obrigada pela tua luz, e por teres partilhado connosco essa tua paixão, essa tua vocação, e portanto nós ficamos à espera desse doutoramento. E agradecer também, porque o António trouxe um calendário lindíssimo dos Pombais de Ribacoa, portanto também, no fundo, é a capa do teu livro. É isso mesmo, Ok. em breve. António, obrigado. Obrigado, Paulo.